Bom dia, vascaíno. Relação do Vasco com a Globo azedou de vez. Nunca foi muito boa, né? E agora azedou de vez. Até que vinha sendo legalzinha por causa do Pedrinho, que foi comentarista da Globo e é muito bem visto e querido lá no Grupo Globo. Mas olha, ontem à noite o Pedrinho, através da presidência, coloca uma nota oficial do Vasco desmentindo uma matéria que saiu no ge.com, o site do Globo Esporte, do Grupo Globo. Olha, o negócio tá feio, vamos falar tudo sobre isso, eu vou te explicar tudo sobre o que está acontecendo, vamos ver a matéria, vamos ver a nota de repúdio do Vasco, vamos fazer a nossa análise, mas antes deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, seu like ele é muito importante, ajuda muito, torna o vídeo relevante, né? Ajuda a fazer o nosso canal a crescer, pedir para que você também, se não for inscrito no canal, que você se inscreva, aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todos, assim sempre tiver vídeos novos aqui, o YouTube te avisa. Se você puder dar aquela moral pra gente, pegar o link desse vídeo e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, aí vai estar ajudando a gente demais. E se você quiser fortalecer ainda mais o nosso trabalho, se torne membro do canal, cara. São 3 planos. Você pode escolher do menor ao maior plano. O que você escolher vai saber escolhido, você vai estar ajudando a gente demais. E olha, qualquer plano está dando acesso direto ao canal, ao grupo de WhatsApp do canal Gigante Vascaíno. Vem fazer parte dessa família, dessa resenha que a gente faz diariamente lá no grupo de WhatsApp. Clica aí no botão Seja Membro, se torne membro do Vasco. Vamos botar a notícia aí. O que é isso que está acontecendo aí? Bom dia, Vascaíno. Eu sou André Luiz, esse é o canal Gigante Vascaíno. Está entrando no ar o programa Café do Gigante. Acabou o carnaval, acabou o feriadão, né? Estamos começando a nossa vida normal. Acabou a programação especial de carnaval. Vamos voltar à nossa programação normal. 8 horas da manhã entrando no ar o vídeo do Café do Gigante. 1 hora da tarde vai entrar no ar o programa Almoço do Gigante. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós não vamos ter às 7 horas da noite o programa Resumo do Gigante. Isso porque nós vamos ter a live de pré-jogo. Depois do jogo vamos ter a live de pós-jogo com as notas e tal. É bem legal aqui. Mas vamos falar do assunto do vídeo de hoje, agora do Café do Gigante, que a gente não vai nem tocar no jogo, vou deixar o jogo a gente falar no Almoço do Gigante, o jogo de logo mais que é decisivo. Eu acho que vai enfrentar o Nova Iguaçu logo mais à noite, uma partida única, decisiva pela Copa do Brasil, que vale uma grana, né? Dinheiro esse que sempre ajuda o Vasco está sempre no sufoco. E é sobre dinheiro que a gente vai falar. A Globo colocou ontem o Tébaro Schmidt, mais um repórter, a gente vai ver aí qual é o nome do jornalista, uma matéria extensa até lá no site do GE, falando que o Vasco tem dívidas com jogadores do atual elenco e que essas dívidas foram para recuperação judicial, mas que não vão entrar no parcelamento de 10 anos. O Vasco pediu e o juiz deu, acatou para poder pagar em parcelada, etc. e tal. E o Vasco ficou a fera, cara, contestou, disse que não é nada disso, que eles tiveram acesso a um documento antigo. Olha, o Vasco contestou e o negócio ficou feio. Para que a gente possa entender mais ou menos o que está acontecendo, vamos primeiro dar uma olhada na matéria do Grupo Globo. E aí tá aí, ó, aparece o seguinte, ó, a matéria do GE. Vasco admite dívida de 13,2 milhões em luvas e imagens para jogadores do atual elenco. Veja a lista. E aí a gente vai ver a lista lá embaixo, ó, a matéria do Rafael Zarco e do Tébaro Schmidt. Né? É isso que está aparecendo. E a gente vai ver a lista. Vamos ver aqui a lista agora para a gente poder ver. Tá aqui, ó, vamos ver a lista. Tá, Vasco acusou uma dívida, diz aqui, de 13,2 milhões com jogadores do atual elenco e tal. Ao menos 17 jogadores do atual elenco de algum valor atrasado. Aí ele diz que o GE já tinha falado isso em janeiro, que o Vasco estava tentando arrumar dinheiro para pagar. E aí o GE bota isso aqui, ó. Isso aqui que é importante a gente ver. O GE bota que a juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca aceitou o pedido, como diz os trechos da decisão, pelo esposado. Defiro que as recuperandas continuem pagando os atletas do atual elenco masculino profissional no valor e na condição original de pagamento de seus créditos relacionados aos valores das luvas e das premiações por performance ou resultado, não estando, portanto, submetidos à proibição temporária de pagamento decorrente do stay period. Cara, ou seja, que é o período de carência. O GE está dizendo que a juíza confirma que recebeu esse documento e até disse que, olha, essa lista, esses caras não vão entrar na carência nem no parcelamento de 10 anos. O Vasco tem um acordo com os caras, ele está pagando, e o Vasco coloca isso na recuperação judicial e diz que para a juíza, olha, eu tenho essa dívida aqui, ele está indo para a judicial, mas ela está
acordada, eu quero manter esses acordos aqui e vou continuar pagando, e a juíza fala que também. Ela defere isso, fala, olha, ok, pode continuar pagando, não tem problema nenhum. O que não tem muito sentido, né? Por que essa dívida foi para recuperação judicial se ela não vai ser escalonada, não vai ser parcelada? Não faz muito sentido, mas o GE coloca um trecho da decisão do juiz, que corrobora com a matéria. E aí o GE vem com a lista, cara. E aí na lista, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ver o que? Vamos ver a lista agora, ó. A dívida do Vasco com os jogadores do atual elenco. Aí tem vários jogadores aí, ó. João Vitor, o Coutinho, o Paulinho, o Puma, o Jair, Verrete, Adson, David, Hugo Moura, Vitor Luiz, Esforza, Capasso, De Luca, Souza. Souza já tem dívida, Léo Jardim, Jean Menezes é o Jean Davi e o Paê. Aí você vê que as dívidas não são apenas de pessoas, de jogadores das 7 partes. Tem o Jean Menezes, que é contratação na gestão do Coutinho, que é o Jean Davi. Tem o Souza, contratado na gestão do Pedrinho, né? Junto com o Coutinho. E o próprio Coutinho, está aqui, o Coutinho. Né? O Jean Menezes na gestão do Coutinho. Acho que eu falei do Coutinho, nada. Jean Menezes na gestão já do Pedrinho. O Souza na gestão do Pedrinho. E o Coutinho também na gestão do Pedrinho. É muito inho, né, cara? E aí, às vezes, a gente se enrola com essa quantidade de inho. Então, o GE colocou e a lista publicou isso. Cara, o Vasco não gostou da matéria e respondeu. O Vasco praticamente chamou a matéria de tendenciosa, de má-fé, de mentirosa, não com essas palavras, mas o Vasco deu uma resposta. Vamos ler a resposta do Vasco. Aí o Vasco coloca uma nota oficial. Nota oficial Vasco da Gama. Está aqui, ó. A Vasco SAF esclarece que a reportagem de Rafael Zarco e Débora Schmidt, publicada em 4 de março, contém informações desatualizadas que não refletem a realidade, chamando de mentira. Todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão. Então não existe a dia do Jean Davi, do Souza e do Coutinho. Além disso, o trabalho de reestruturação das dívidas deixadas pela 777 segue em andamento. A matéria menciona valores que supostamente seriam devidos a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos num documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação, que incluía valores vencidos e a vencer, ou seja, que não constituíam dívida naquele momento. Reiteramos que reportagens baseadas em informações desatualizadas induzem os torcedores ao erro e afetam a credibilidade do Vasco e da gestão atual, que tem se empenhado em resgatar a imagem e a transparência do clube. Recomendamos aos vascaínos que acompanhem as atualizações sobre a recuperação judicial pelos canais oficiais do clube. Saudações vascaínos. O Vasco chamando a matéria de tendenciosa e mentirosa. Bem, o que dá para a gente extrair disso aí? Qual é a análise que a gente faz disso aí? Bem, a análise que a gente faz é que provavelmente os caras estavam com um documento realmente de outubro, 24. Porém, essas dívidas todas existiram, ou algumas delas ainda existem. Quando o Vasco diz na sua nota oficial que os salários estão rigorosamente em dia, como direito de imagens, desde que a gestão assumiu, ele está dizendo que essas dívidas que estão aí, que aparecem, João Vitor, lá, podem existir realmente, mas que são para trás, e que o Vasco está negociando para pagar. Ok. E, ao mesmo tempo, ele vai estar dizendo que aquelas dívidas que aparecem do Souza, do Coutinho e do Jean Menezes, que é o Jean Davi, o Alão, não são verdadeiras. Eram valores que estavam a pagar, que não constituíam dívidas ainda. Então, provavelmente, isso não foi, esse documento não entrou lá na recuperação judicial. Que também que entrou só para constar, porque o Vasco pediu para continuar pagando conforme o acordo feito. Então, nada mudou, apenas formalizou dentro da recuperação judicial. É isso que dá para entender. Ou seja, existe esse documento, existe essa decisão da juíza, mas o nome do Coutinho, do Souza e do Jean Davi, segundo a nota oficial do Vasco, está errado. Eles não estão ali. Eram dívidas que estavam a vencer, que estavam numa planilha de composição, né? O Vasco chama de mediação. E aí os caras pegaram o documento e disseram que era esse o documento. Os caras tiveram acesso ao despacho do juiz, mas não tiveram, talvez, acesso ao documento ao qual o despacho se referia. De qualquer maneira,
a inclusão desses 3 nomes desmonta, né, um discurso da diretoria do Vasco, de que está pagando tudo em dia. E isso leva a diretoria ao descrédito. E aí é uma matéria de má fé. Porque antes de publicar uma matéria dessa, o GE tinha que, o Tébaro Schmidt, o Zarco lá, o jornalista, tinham que procurar o Vasco e perguntar, olha só, eu estou com essa reportagem aqui, isso aqui é verdade? Eu vou publicar essa história aqui. O bom jornalismo escuta sempre os dois lados. Não é sair publicando a matéria. O Vasco se zangou e deixou bem claro para os torcedores do Vasco: não acompanhem esse canal, não acompanhem a Globo. Se vocês querem saber de Vasco, acompanhem o site oficial do Vasco. Esse é o recado que o Vasco está dando aos vascaínos em relação ao Grupo Globo. Não acompanhem as matérias que esses caras colocam. Olha, pesada a resposta do Vasco, hein? Olha, é complicado essa história no Vasco, né? Muito, muito difícil tudo isso, mas dessa vez eu acho que o Vasco tem razão. Eu acho que o documento existiu em outubro, os caras pegaram e deram uma manipulada na história. A história existe? Existe. Existe esse documento lá? Existe. Mas não são todos aqueles nomes, nem aqueles valores, provavelmente, que foram publicados. Então a matéria é uma inverdade, tá? É mentirosa, apesar de ter algumas coisas ali que são verdadeiras. Por exemplo, o Vasco pode ter uma dívida com o Jovito, mas não ser aquele valor. Mas o Vasco pode não estar lá no documento referente ao despacho da juíza, o Coutinho, o Jean Menezes. Mas isso não importa muito, cara, importa. Que mostra que a matéria jornalística, ela foi feita com uma tendência a desestabilizar e desacreditar a gestão do Vasco. E isso importa muito. E o Vasco fez certo em gritar ainda no dia 4, ainda ontem à noite. A matéria caiu como uma bomba dentro de São Januário. A diretoria teve que se reunir, saber o que está acontecendo, que documento é esse que os caras estão publicando, e aí se descobriu que era uma planilha de outubro que os caras tiveram acesso. Que provavelmente, adivinha só, alguém lá de dentro do Vasco, né, fogo amigo, entregou para os caras. Porra, tem dúvida disso? É o Vasco sabotando o Vasco o tempo todo. Mas o Vasco é assim, é a política do Vasco, cara. O Vasco, quando entra numa guerra, tu tá atirando para lá, o inimigo tá lá na tua frente, tá atirando para lá, mas tem que dar cuidado, porque o cara tá atirando pro inimigo, tá atirando em você do teu lado. O Vasco é assim, cara. Então você tem que tomar cuidado. Se você tá atirando para lá, você tem que tomar cuidado com o teu amigo. O teu amigo vai dar um tiro em você. Que o Vasco é todo mundo traíra, cara. Todo mundo quer benefícios próprios. Vou entregar esse documento para você aqui, não fala que foi eu não. Diz que é a fonte anônima. A fonte anônima é alguém de dentro do Vasco que teve acesso a esse documento. E o Vasco vai correr atrás. Pode contar que a diretoria do Vasco vai correr atrás, vai descobrir quem foi e, vai ter problema. A revanche vai rolar, porque esses caras são revanchistas. Vai ter vingança aí. Galera, é isso. Pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Pedir para que você se inscreva em nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas, né? Comenta aí o que você achou aí. Teve trairagem, claro que teve. Mas o que você achou? A Globo realmente pisou na bola? Eu acho que pisou na bola, com certeza, né? Pegaram lá o despacho do juiz, ajustaram com a matéria. E eu acho que a grande pisada da Globo é construir a matéria e não perguntar se é verdade. Não tentar fazer com que a outra parte responda antes de publicar a matéria. Sair publicando assim, sem fazer o que o bom jornalismo pede, que é escutar os dois lados. Eu tenho uma bomba aqui, uma notícia aqui, eu vou perguntar se é verdade, se não é verdade. Eu quero explicar, olha, esse documento era verdadeiro em outubro, agora não é mais esses valores, mudou. Tem caras aí que não estão lá na recuperação judicial, mas não houve esse cuidado. E aí o jornalista sabe o que tem que fazer, ele é um profissional, fez de propósito, e aí tem que tomar chumbo mesmo. Essa é a minha opinião, queria escutar a sua opinião. Tá falado? 1h da tarde a gente já começa a falar de Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Aliás, é Nova Iguaçu e Vasco, e não tem ninguém jogando pelo empate, é vencer ou vencer. Empate leva para os pênaltis, e o Vasco não ganha Nova Iguaçu há 2 anos, não ganhou esse ano de novo. Mas foi o time reserva, né? Terceiro de reserva. O time do Nova Iguaçu não é o mesmo do ano passado, é bem fraquinho. Galera, fiquem com Deus. Até o vídeo 1h da tarde. Comenta aí o que você achou de toda essa história. Eu achei que a Globo tentou manipular e quis jogar a torcida contra a gestão. Eu achei. E a gente aqui, já falei, o canal aqui não tem político de estimação. Quando a gestão está certa, a gente apoia. Quando a gestão está errada, a gente bate. Isso aí é normal, natural. E nesse caso, eu acho que a gestão não está tão errada, não.
fez certo em mandar a nota e desmentir a matéria e desacreditar o jornalista. Perfeito, bacana. Ainda falar para a torcida, olha, não assiste nada desses caras não. Quer saber? Vem aqui no site do Vasco, acompanha pelo site do Vasco. Bacana a ideia. Grande abraço, fica com Deus. Até o vídeo 1h da tarde. Tchau.